E aí galera, mais um vídeo hoje. Eu sou o Drew Magic e Magic completa 30 anos esse ano como uma franquia. Então vamos dar uma olhada na história do Orlando Magic ao longo desses 30 anos. Então, no ano de 1986, o Orlando fez um levantamento antes de virar um time de verdade para saber alguns nomes que poderiam ser dados ao time. Entre as opções estava Orlando Heat, Orlando Tropics, Orlando Juice e Orlando Magic. E por incrível que pareça, o Orlando Magic foi o que obteve menor votação. Teve apenas 11 votos, eu acho, e se tornou o nome do time do futuro, que se tornaria o time em 1989. Então, foi anunciado que iria entrar na liga em 1989 o Orlando Magic, o Charlotte Hornets e Minnesota Timberwolves, e inicialmente seriam só 3 times que iriam entrar para a liga, mas foi aberta uma exceção e Miami Heat entrou no mesmo ano, usando o nome que foi proposto para Orlando. Se você for olhar, parece que combina muito mais Miami Heat e Orlando Magic do que Orlando Heat e Miami qualquer outro nome. E com a primeira pick da draft, o Orlando Magic selecionou o Nick Anderson, um jogador bom, mas que iria prejudicar o time nas finais de 1995, quando o time chegou lá pela primeira vez. A gente fala disso mais pra frente. Orlando threw a party in the arena as the Magic prepared to make their college draft selections. With the 11th pick in the 1989 NBA draft, the Orlando Magic selects Nick Anderson from the University of Illinois. No ano seguinte, com a quarta pick, Orlando escolhe o Dennis Scott e teve no seu time o Scott Skiles, que foi nosso técnico alguns anos atrás, que foi o jogador que mais melhorou durante a temporada. E teve um recorde da NBA com o número de assistências em um jogo, atingindo o número de 30 assistências no jogo, que é um número absurdo. Você vê jogo hoje em dia que tem um número máximo do time em 23 assistências, o cara sozinho conseguiu 30 assistências e assistências belíssimas. Vou deixar um link abaixo das assistências que ele deu, se vocês quiserem assistir. Então, em 1991, o Richard DeVos comprou o Orlando Magic por 85 milhões de dólares e hoje em dia é gerido por seus filhos, sendo que ele faleceu ano passado. E chega na época de 1992 a 1996 a era Shaq. Orlando ganha a loteria em 1992 e usa o seu pick na loteria para trazer o Shaquille O'Neal para o Orlando Magic. With the first pick in the 1992 NBA draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal from Louisiana State University. Shaquille O'Neal tornou um All-Star como calouro, ganhou Rookie of the Year e sozinho duplicou o número de vitórias do Orlando com relação ao ano anterior. Eu acho que o Orlando tinha 21 vitórias e no ano seguinte chegou a 41 só com a atuação do Shaq. Foi um feito gigantesco. O Shaq estava com média de 23 pontos por jogo, 3.5 bloqueios por jogo, com quase 2 assistências por jogo. O cara realmente liderou o time e parecia ser o futuro do Orlando Magic. Aí aconteceu um milagre, Orlando ficou fora dos playoffs por causa de um tie-break com o Indiana Pacers e por algum milagre, o Orlando Magic ganhou de novo, pelo segundo ano consecutivo, a loteria e fez a escolha de Chris Webber. 93 NBA draft goes to the Golden State Warriors. Philly or Orlando? Philly or Orlando? Second pick in the 1993 NBA draft goes to the Philadelphia 76ers. Unbelievable.
And believe it or not, the first pick in the 1993 NBA draft goes to the Orlando Magic. Orlando has traded the draft rights to Chris Webber to Golden State in exchange for the draft rights to Anthony Hardaway and 3 future first-round draft picks. O Chris Webber, que vocês todos conhecem, foi trocado para Golden State Warriors por nada mais, nada menos que o Penny Hardaway, que traçaria toda a sua trajetória junto com o Orlando Magic. O Magic fez essa troca do Chris Webber e ainda recebeu 3 picks futuros da primeira rodada. Realmente, eu diria que foi uma vitória com relação à troca que foi feita. O Chris Webber foi um jogador muito bom, mas a gente não pode anular o que o Penny Hardaway fez e falar que Chris Webber faria melhor com o Shaq do que com o Penny. É difícil falar qualquer coisa, mas nessa temporada o Orlando consegue chegar a 50 vitórias, numa marca de 50-32, e é a primeira temporada que o time vai para os playoffs. E é varrido pelos Pacers na primeira rodada, sendo eliminado 3-0. Nesse ano o Shaq aumentou sua média para 29 pontos por jogo. O Penny estava com uma média de 16 jogos por jogo e 6.6 assistências por jogo. Realmente formaram uma dupla muito boa e estava parecendo que o Orlando Magic iria chegar longe. Aí na off-season, o Magic adquiriu o Horace Grant, um All-Star na época, na Free Agency, contribuiu melhor para o time. Então a marca do time foi para 57-25, foram o primeiro lugar do leste. O time chegou nas finais da NBA, o Shaq manteve a sua marca, o Penny aumentou para 20 pontos por jogo e o Grant contribuiu para quase 13 pontos por jogo. E Orlando eliminou na primeira rodada o Boston 3-1, depois pegou o Chicago, conseguiu eliminar o Chicago 4-2, enfrentou o Indiana Pacers, que tinha sido o calo pro Magic, conseguiu eliminar eles em 7 jogos, mas depois o Orlando Magic foi varrido por Houston, que ganhou seu segundo título consecutivo. É complicado competir com isso. Realmente Houston na época estava com um timaço, mas parecia que isso era só o começo para o Orlando. Então a gente chega nessa final de 1995, no jogo 1, Orlando liderava por 3 pontos o Houston, parecia que ia ganhar o jogo, e Nick Anderson foi mandado para a linha para arremessar 2 lances livres. Ele errou os 2, pegou o rebote, foi mandado de novo para a linha, errou mais 2, totalizando 4, e Orlando acabou perdendo esse primeiro jogo e, consequentemente, levou Em 1995, o Magic termina em segundo com 60 vitórias, mas estava atrás do Chicago de Michael Jordan, que fez uma marca de 70-10. Orlando varre Detroit, ganha de Atlanta, mas é varrido por Chicago. O grupo de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman realmente foi demais para o time e não tem como criticar os jogadores, que realmente foi um grupo fantástico. 72-10, só 10 derrotas na temporada é algo impressionante. E com isso, o Orlando começou seus horrores na gestação do time. Então, a gente tem a fim de uma era em 1996, onde o Orlando começa a renegociar o contrato com o Shaq para uma extensão, e a primeira oferta que eles fazem é de 54 milhões durante 4 anos para o Shaq, que tinha 22 anos, já tinha levado o time para a final.
E foi ridículo, tinha outros jogadores que tinham marcas inferiores ao Shaq em rebotes, em pontos por jogo, recebendo mais de 100 milhões de dólares no seu contrato e oferecem essa miséria para o Shaq. Então o Magic faz uma segunda oferta de 109 milhões por 7 anos. Orlando faz um levantamento e mais de 90% dos torcedores achavam que o Shaq não valia todo esse dinheiro. E vem, como vocês todos sabem, o Los Angeles Lakers oferece um contrato gigantesco, 120 milhões durante 7 anos. Já tinham Kobe Bryant e tiram de graça o Shaq de Orlando, e o grande problema é que na época não existia o Restricted Free Agency por causa de um lockout que ocorreu nos anos anteriores e teve uma exceção, então Orlando não conseguiu dar o mesmo dinheiro que o Lakers e ainda assim ficar com o Shaq. Então acaba uma era, o Shaq sai de Orlando e foi, na minha opinião, a pior decisão do time. O Shaq tinha 22 anos, já tinha levado o time para a final, só perdeu para o Chicago Bulls no ano seguinte, que tinha um timaço, podia esperar os jogadores desenvolverem, o Penny Hardaway ainda era novo, e então continua a equipe com a era Penny Hardaway. ESPN has learned that the Lakers can now offer Shaq over $120 million. Lakers GM Jerry West is set to meet tonight with Shaq's agent Leonard Armand. No ano seguinte, Orlando chega às playoffs e é eliminado pelo Miami Heat, perdendo a série de 3-2. Orlando caiu 2-0 cedo na série e o Penny Hardaway tem 2 jogos fantásticos, marcando mais de 40 pontos em cada para empatar 2-2, mas no final das contas o Orlando perdeu 3-2 a série. Mas aí, em 1998, o Hardaway se machuca, o time não chega nos playoffs. Em 1999, Orlando é eliminado 3-1 pelo Philadelphia 76ers, que foi liderado pelo Allen Iverson, que se tornaria um gigante do time. No ano de 2000, então, acaba a era Penny Hardaway, que é trocado para Phoenix Suns pelo Pat Garrity e alguns outros picks. Mas o Orlando faz um acerto com o técnico Doc Rivers, ele é o novo técnico do Orlando, e a gente vai para Free Agency de 2000. Foi uma nova era, a era Tracy McGrady, que durou 4 anos, mas quase que o Orlando monta um timaço, quase que o Orlando cria uma dinastia que quase trouxe o Tim Duncan, o Grant Hill e o Tracy McGrady. Mas, infelizmente, o Orlando só conseguiu 2 dos 3 jogadores. O Doc Rivers, o técnico excelente, foi responsável por não acontecer isso, única e exclusivamente porque alguém da equipe do Tim Duncan perguntou se familiares poderiam viajar junto com o time, e o Doc Rivers fala que não. Nós perdemos a chance de pegar o Tim Duncan na Free Agency e a gente perde a chance de uma dinastia, a gente perde uma grande chance do Orlando estar dominando durante anos a liga, trazendo vários títulos. O Grant ele era um All-Star durante 4 anos em Detroit, estava comandando lá, e ele chega para o time junto com o Tracy McGrady, que veio do Toronto Raptors. O McGrady se desenvolveu em um dos melhores jogadores da liga. Ele teve marcas excepcionais que a gente vai ver aqui pela frente. Mas
Well, I'm going to make Tracy cry now. We'll see how Grant reacts here. How about this might have been, Tracy knows this story. Have you heard Tim Duncan talk about the fact that he was ready to join y'all in Orlando until Doc Rivers said, no, your family cannot come on the team plane, and that's what made him stay in San Antonio? Rachel, not only have I heard that, I was there. I was on the same, I made my visit with Tim Duncan. Okay. And I was at the dinner when someone in Tim's entourage, I'll just leave it that way, asked Doc, can significant others travel on the plane? And Doc said no. And you could the whole, like, it was just like the energy at the table. And afterwards, my wife was like, we were dating, we were married then. My wife said, he should have just lied. He should have said yes. Of course. First of all, he should have said yes and meant it. Look at T-Mac. Look at T-Mac. Oh, man. You know what? When Doc got to Boston, went through in this league. Listen, when Doc got to Boston, he allowed family to get on the plane because he didn't want to make that mistake don't say that, again. man. And I think that's the reason we got KG, because he said his family could be on the plane. Well, at least he learned from his lesson. Right? That doesn't do y'all any good. That doesn't do you two any good. Yeah. Man, you didn't. I was hurt anyway. I was hurt anyway, but you know, T-Mac and Tim, I like that as well. You would, Tim Duncan on your team, you would have gotten better real quick. I would have got really, yes, exactly. Are you going to make it through the rest of the show, Tracy? You're gonna... I really don't like it. A falta de Tim Duncan começa a mesma era de Tracy McGrady, como eu chamo, a era de azar. Então, no primeiro ano, o Grant Hill sai lesionado com uma lesão no tornozelo e ele joga apenas 4 jogos nessa temporada, enquanto o Tracy McGrady comanda o Orlando Magic para quase 27 pontos por jogo. O Grant Hill no ano seguinte só joga 14 jogos, Tracy continua uma marca boa. No ano de 2002 a 2003, o Grant Hill só jogou 29 jogos. Tracy McGrady eleva sua marca para 32 pontos por jogo. E no ano de 2003 a 2004, o Grant Hill não jogou. O Tracy comanda o time com 28 pontos por jogo. O Tracy McGrady ficou sozinho. Com um time horrível. A saúde de Grant Hill foi especialmente prejudicada pela lesão no tornozelo. E então, no ano de 2004, o Tracy McGrady pede para ser trocado. E é o ano justamente que Grant Hill volta a jogar. Ele volta a jogar e começa a fazer 20 pontos por jogo. E em 2004 é feita a troca do Tracy McGrady para Houston com outros jogadores. E o Magic adquiriu o Steve Francis, o Kelvin Cato e o Coutinho Mobley. Mas realmente foi muito azar. O Tracy conseguiu liderar o Magic para algumas pós-temporadas, mas eram eliminados na primeira rodada sempre. E infelizmente foi um azar. O time tinha chance de ter 3 jogadores excelentes jogando juntos. Acaba que só tem 2 jogadores e desses só um deles realmente joga de fato para o time. Uma perda gigante para o Orlando Magic. E junto com isso, o Orlando Magic tem uma temporada horrível na época em que o Tracy McGrady vai embora, e Orlando draftou nada mais, nada menos que o Dwight Howard. Então, se o Tracy McGrady tivesse ficado mais um ano, o Grant Hill estaria de volta, iria ajudar ele, e eles teriam o Dwight Howard junto com o Jameer Nelson. Então, o Magic vai de tendo chance para Tim Duncan, Grant Hill e Tracy McGrady, para tendo Tracy McGrady e Grant Hill. Dwight Howard é draftado assim que o Tracy McGrady vai embora, e perdemos a chance de ter Tracy McGrady, Grant Hill, Dwight Howard e Jameer Nelson todos juntos. E em 2004, com a saída deles, o Orlando Magic traz o ídolo Hedo Turkoglu na Free Agency. Eles adquirem o Jameer Nelson pela uma troca com uma pick da primeira rodada de 2005, e o Grant volta a jogar e ainda se torna um All-Star nesse ano em que Tracy McGrady foi embora. Realmente é muito azar para o time. E na reta final dessa temporada, uma pancada de lesões limita o time. O Hedo Turkoglu quebrou o punho,
E os outros jogadores tiveram lesão e o time não consegue chegar nos playoffs. Com o pick, 11º pick, Orlando Magic gasta em Fran Vasquez. O jogador voltou atrás, não quis mais jogar na NBA, e o Magic gasta o seu primeiro pick em ninguém, porque o jogador simplesmente ficou na Espanha. O Grant Hill, recuperado das lesões do tornozelo, iria liderar o time, já que ele foi All-Star, mas também começa a sofrer com uma hérnia, teve que fazer cirurgia, e por pouco o Orlando fica fora dos playoffs novamente. E com o draft de 2006, o Orlando traz o J.J. Redick, que vocês todos conhecem. With the 11th pick in the 2006 NBA draft, the Orlando Magic select J.J. Redick. E o Orlando finalmente consegue chegar nos playoffs com Dwight Howard no All-Stars, mas é detonado pelo time do Detroit Pistons. E começa, então, a era do Dwight Howard no Orlando Magic. Em 2007 tem a contratação de Stephen Gundy. Orlando assina com o Rashard Lewis um contrato máximo, jogador que era do Seattle Supersonics, e junto com o Dwight Hidalgo liderou o time para as finais. O Orlando termina o playoffs de 2018 com um recorde de 52-30 e chega aos playoffs, elimina o Raptors, mas novamente o Magic cai para o poderoso Detroit Pistons. No ano de 2008 a 2009 tem o Jameer Nelson, ele sofre uma lesão no ombro, então o Orlando traz o Ray Austin, mas mesmo assim o time consegue terminar a temporada 59-23 e começa a épica corrida do Orlando para as finais. Orlando passa primeiro pela Philadelphia 76ers, eliminando o time de Allen Iverson. Em 7 jogos consegue ganhar de Boston, de Paul Pierce, Ray Allen e Garnett. Ganha do Cleveland Cavaliers e o MVP. Players up by 2. Pops it out to Quigley. Lewis for 3. Saul has that shot that tied it at 88. Courtney Lee with the basket that he should have made. He couldn't. That was with under 20 seconds to go. Next Laker possession. JB, take us through it. Well, this is terrific defense by Turk Luke. Kobe gets by initially. He doesn't give up on the play. Comes up from behind. Beautiful strip. And Stuart, I thought we were going home, but what happened after this? Yeah, it's tied. Only 0.6 of a second left. Magic inbounding. Courtney Lee again. Great play. O Hidalgo decide não ficar, não consegue assinar, então o Orlando Magic faz uma trade para tentar manter o time vivo na corrida. E com isso o Orlando Magic faz a trade de e o Ryan Anderson. O Hidalgo vai pro Toronto Raptors e o Magic assina com alguns jogadores, o Brandon Bass, Matt Barnes e o Jason Williams, White Chocolate, e o Magic consegue terminar com a mesma marca do ano anterior, com 59-23, e elimina o Charlotte e a Atlanta, mas cai para o poderoso Boston, que iria para as finais. O Boston abre 3-0, Orlando consegue ganhar 2 para deixar interessante e acaba perdendo para Boston em 6 jogos. No ano seguinte, o Orlando assina com o Quentin Richardson e traz de volta o Hidalgo pelo Vince Carter, o Gortat e o Peters, que tinha se tornado um jogador de referência do time. Além disso, trazem o Gilbert Arenas pelo Jason Richardson, o Rashard e o Earl Clark, e terminam a temporada 52-30. O Orlando cai para Atlanta, que tinha o Josh Smith,
Kurt Heinrichs e outros jogadores importantes daquele time, o Al Horford, e começa a queda do Orlando Magic. Com isso tem uma lockout da NBA, o Dwight Howard pede para ser trocado, o Orlando termina 37-29 a temporada, é eliminado na primeira rodada para o Indiana Pacers. Em maio, o Stan Van Gundy é demitido, o O.J. Smith sai da organização e a pior época do Orlando começa com a contratação de Rob Hennigan. E esse, por sua vez, faz a troca do Dwight Howard em 2012. Então, outro... It has been developing for months. Breaking news tonight here on SportsCenter. And it looks like Dwight Howard is on the move, a deal that just really came about over the last couple of hours. Howard going to the Lakers, and Denver getting Andre Iguodala, Philadelphia getting Andrew Bynum. Those are really the big parts of this deal. The Magic, Aaron Aflalo from Denver, along with Al Harrington and his contract. Outras coisas acontecem, começa o rebuild eterno, que está presente até hoje. Vem o Tobias Harris, sai o JJ, o Ish Smith e o Gustavo Ayon. E o Magic termina a temporada de 2012 a 2013 com 20 vitórias e 62 derrotas. Com isso, tem a segunda pick da draft e traz nada mais, nada menos que nosso queridinho Victor Oladipo, que as pessoas achavam que seria o futuro do Orlando Magic. Na temporada termina 23-59, tem a quarta pick da draft de 2014, traz o famoso Aaron Gordon, o nosso dunker, e além disso draftou Dario Saric com a 12ª pick e faz uma troca pelo Elfrid Payton, que foi draftado em 10º lugar. Então a gente tem o time de 2014-2015 que termina 25-57. O Orlando tem a 5ª escolha da NBA em 2015 e escolhe draftar o Mario Hezonja, enquanto o Phoenix Suns escolhe Devin Booker com a 13ª escolha nesse ano. Não preciso nem falar nada, né? Devin Booker o pilar principal do Phoenix Suns hoje em dia, e o Mario Hezonja, que está no New York Knicks hoje, atualmente. Magic faz uma temporada de 2015 a 2016 com 35 vitórias e 47 derrotas, liderado por Tobias Harris, e o Rob Hennigan decide abrir mão do Tobias Harris pelo Brandon Ingram e o Ilyasova. Os dois não continuam com o time, e o Orlando termina 2016 com o 11º pick e draftou Domantas Sabonis. Mas nem tivemos uma chance de ver o Sabonis jogar, porque logo o Rob Hennigan troca o Sabonis e o Oladipo pelo Serge Ibaka, e nós todos sabemos como isso termina. O Ibaka acaba sendo trocado pelo Terrence Ross em 2017. A gente assina um contrato de 85 milhões por 5 anos com o Evan Fournier, dando 17 milhões por ano. E assina o Bismack Biyombo, 72 milhões por 4 anos. O novo Dwight Howard do Orlando Magic, a solução de todos os problemas, teve uma série boa nos playoffs e ganha um contrato absurdo que mostra como o Rob Hennigan era ridículo e parecia querer prejudicar mais o time do que ajudar. Terminamos 2016 a 2017 com 29 vitórias e 53 derrotas. No ano de 2017 a gente pega o 6º pick, escolhemos o Jonathan Isaac, que não tem mostrado muito serviço nesses seus primeiros 2 anos. Jonathan Isaac machucou na sua primeira temporada, ficou quase a temporada inteira fora e volta a ser titular nesse ano de 2018 a 2019. O Magic termina aquela temporada 25-57. Draftamos com o 6º pick o Mohamed Bamba, o Bamba que era para substituir o Vucevic, mas Vucevic tendo
uma temporada digna de All-Star, deixa o Bamba no banco. Orlando, até o momento, tem 20 vitórias. E o Orlando fica numa inconsistência. Vamos ver o que Orlando faz pela frente. Deixei aqui algumas estatísticas de todos os tempos para o Orlando Magic, para vocês conferirem. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um comentário, fala qual que foi o maior erro que vocês acham, na sua opinião, do Orlando Magic nos comentários. Qual que é o seu jogador favorito do Orlando Magic e quem que vocês gostariam de ver no Orlando Magic nesses próximos anos para reverter esse rebuild eterno que o Orlando Magic tem. Isso aí, galera. Eu sou o Drew Magic e nós somos Magic Nation. Bora torcer para o nosso time. Falou!